prefeito, independente da modernização e da tecnologia de informação do sistema de monitoramento da Secretaria de Fazenda, o fortalecimento dos postos fiscais continua sendo essencial para trabalhar em um sistema integrado de fiscalizar e monitorar? Fundamental. Eu não sei como é que um secretário de Fazenda desse país abre mão de controlar as suas fronteiras. Pelo primeiro princípio, quem não controla a entrada não controla a saída. Ponto. O ICMS, o fato gerador é a saída de mercadorias. Se eu não controlo a entrada, foi um grande privilégio dentro da história tributária desse país, a gente criar o mecanismo da substituição tributária, que me permite tributar na entrada. Ora, se eu posso tributar na entrada e eu tenho o controle da entrada, obviamente que a eficiência do sistema é muito maior para arrecadar toda a receita potencial. Então, na hora que eu abro mão de controlar a minha fronteira, eu abro mão de controlar minhas entradas. Se eu não controlo a entrada, eu não controlo a saída. Se os gêneros alimentícios tem 200 contribuintes atacadistas e tem 50 mil contribuintes varejistas, o que é mais fácil? Eu controlar 200 contribuintes atacadistas ou controlar 50 mil contribuintes varejistas? A lógica é muito simples. Então, tributar na forma de substituição tributária e exercer um controle efetivo nas operações interestaduais na fronteira, para mim é um princípio básico, fundamental e determinante. Um outro grande equívoco que se comete nesse país é entregar os nossos destinos a quem paga o tributo, aos contribuintes. É muito simples o que eu vou colocar para vocês. Eu tenho hoje uma diferença de alíquota entre um estado que está no sul, um estado que está no nordeste, de 10%. Esses 10% é o suficiente para que as empresas simulem operações interestaduais. Então, para quem não sabe, 32% das operações interestaduais são fictícias. Esse número aqui não é inventado, é um número tirado de dentro das nossas bases de dados. 32%. Meus amigos, pegue 32% das operações interestaduais e vejam o tamanho do prejuízo que os estados brasileiros estão tendo. Para mim, a coisa mais simples do mundo era termos uma alíquota única, interna, interestadual, e o estado do Ceará repassar para o estado do destino aquilo que é devido ao estado do destino. E o estado do Ceará receber dos estados de origem aquilo que é devido ao estado do Ceará. Mas na hora que eu pego essa diferença de alíquota e boto na mão de um sonegador, esse sonegador não vai recolher nunca para o estado do Ceará. Por quê? Ora, eu cuido das minhas fronteiras. Eu tenho 14 postos fiscais, eu tenho um posto em aeroporto, em carro do porto, na ferrovia, que é na Refesa, tenho controle fiscal nos correios e telégrafos. Ainda assim, meus irmãos, 65 pontos de fuga. Isso por si só já me dá um trabalho maluco para eu controlar esses pontos de fuga que são as estradas vicinais. Ora, se eu tenho essa quantidade toda de pontos, de descontroles, tá certo? É óbvio que o sonegador vai pintar e bordar. O que é que nós estamos fazendo e que vocês vão ter a oportunidade de ver agora? Monitorando a minha fronteira. Cada ponto de fuga desse vai ter sensor de presença, vai ter câmera filmando, tirando placa de veículo e em tempo real comunicando a central, que é o Centro Integrado de Operações Fiscais, que vai imediatamente interceptar os vazamentos, com uma rede de veículos circulando dentro da nossa fronteira, na nossa fronteira, para interceptar as saídas e entradas interestaduais que estão tentando fugir dos nossos controles. Então, eu considero absolutamente fundamental que nós marquemos presença.